Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco a respeito da importação. Quais são os fatores introdutórios que a gente tem que ter como base para compreender, através deles, tudo que a gente tem que fazer para que o processo de importação, considerando legislações, considerando carga tributária, tenha benefício para o seu negócio, traga aí resultados positivos. A importação, quando a gente trata e fala de importar, trazer uma mercadoria de diversos países para o Brasil, nós estamos falando aí de várias questões e aí a gente vai relatar as principais nesse processo, aquelas que a gente mais tem que ter cautela, desde legislação local brasileira até questões de como esse produto tem que sair de lá para nos atender aqui. E aí como tratar cada uma dessas pontas, a gente vai exemplificando no decorrer da conversa aqui com vocês, para que vocês tenham uma visão mais abrangente de como estruturar o seu processo, otimizar os custos dele, garantindo essa qualidade para a sua distribuição local desses produtos importados. Quando a gente fala dos impostos, da importação em geral, a gente tem que tomar muito cuidado com a classificação dessa mercadoria. Se de fato aquele estado que a gente vai trazer é o melhor para gerar lucro na operação. O fato gerador, a determinação das alíquotas e a aplicação do tributo da importação que determina são aí a Receita Federal junto a órgãos competentes de controle daquela operação. Eles servem justamente para proteger o mercado brasileiro de possíveis concorrentes. Então existem, por exemplo, classificações de mercadorias da NCM que a alíquota é extremamente alta, justamente uma prática de dumping para que aquele produto não compete com o produto brasileiro. E aí as empresas provavelmente não vão importar determinada NCM por conta da carga tributária. Bom, então tudo isso ele é pensado para que a gente tenha aí uma importação que seja relevante para o Brasil. Enquanto economia nacional, nós temos que pensar o que é interessante trazer para fomentar a economia, girar a economia aqui no Brasil. Quando a gente fala dos fatores determinantes de preço na importação, vou relacionar um pouco os custos que estão relacionados a isso e quais são os principais pilares que vão determinar o nosso preço de importação. Os players envolvidos nessa operação também basicamente são os mesmos players que na exportação, só que no método inverso. Quando a mercadoria sai de lá, então ele vai ser o fornecedor, o nosso exportador do exterior, e nós seremos o importador, aquele que vai comprar, adquirir a mercadoria. A gente vai definir também os custos fixos e variáveis de uma importação, é importante todos terem essa ciência, e os custos ocultos da importação, tudo isso no processo inverso. E como que a gente vai fazer para distribuir localmente essas mercadorias, esses itens. Quando a gente fala aí dessa cadeia toda de distribuição, a gente tem que prestar atenção nos players que estão envolvidos, né? Quando a gente trata ali também uma questão do risco país, economicamente, os índices econômicos que estão sendo praticados no Brasil, a gente tem uma visão mais criteriosa de qual é o nosso preço que a gente vai conseguir posicionar, considerando a inflação, considerando índices de reajuste de preços locais aqui no Brasil, considerando a paridade cambial, se eu estou importando esse produto em dólar, em euro, eu tenho que considerar esses fatores para saber se de fato vale a pena naquele período trazer aquele produto. E qual é o modal também interessante. Exemplo, no aéreo a gente sabe que eletrônicos normalmente são importados no modal aéreo e a carga tributária, além de ser grande, a logística internacional aérea é alto custo, então tudo isso a gente tem que considerar para saber que se de fato aquele produto vai gerar lucro aqui no Brasil. Então, como tratar cada uma dessas pontas? Levantando dados e conhecendo o processo como um todo, conhecendo como o Brasil se manifesta perante a produtos importados daquele segmento que você quer trazer. Sabendo dessa cadeia de fornecimento, a gente sabe que nesse processo de importação nós teremos o fornecedor local, a gente vai ter a logística internacional que vai trazer esse produto aqui, nós vamos ter o despachante aduaneiro, a Receita Federal, os órgãos anuentes que vão nos permitir trazer aquela mercadoria aqui.
como Anvisa, DSEX, MAPA, entre outros órgãos. Esses são alguns dos principais que eu já operacionalizei, posso falar aqui com propriedade. E nós vamos falar também da logística nacional, que vai nos ajudar a movimentar essa mercadoria entre estados aqui no Brasil. Além de termos também os distribuidores, né? O custo de aquisição com o cliente local, para a gente distribuir aquele produto no mercado brasileiro. Então, sabendo de todas essas pontas, vamos definir também que, assim como na exportação, na importação também tem os Incoterms, que definem as responsabilidades e o que é melhor, e a responsabilidade de quem paga o quê em qual momento na importação. Então, quando a gente sabe de tudo isso, a gente também tem que se preocupar quais são os estados que mais trarão benefício em termos de custo operacional, alíquota e carga tributária, benefícios fiscais que favorecem a minha importação naquele estado brasileiro. Sabendo disso, a gente consegue definir também qual é o nosso melhor método para trazer aquela mercadoria. Exemplo, eu já trouxe uma vez um lote grande de chapinhas de cabelo, eletrônicos, pelo Sul, para garantir uma alíquota melhor e um benefício fiscal local, que naquele produto cairia bastante algumas das alíquotas de impostos, como ICMS e tudo mais. Então isso deve ser levantado, deve ser estudado, e a gente consegue essas informações aí no mercado, não só por mídias jornalísticas, muito pelo contrário, mas por órgãos que regulamentam a importação entre cada um dos estados. É legal você levantar dentro da sua NCM quais são os benefícios que tem em cada um dos estados brasileiros, para saber se de fato vale a pena mais entrar aquele produto para fazer giro naquele estado. Algumas das preocupações que a gente tem que ter então numa importação desde a legislação local, os trâmites alfandegários locais, como que a gente tem que tratar aquela mercadoria para ela ser liberada, a fiscalização estadual para aquele tipo de mercadoria, o nível do preço da concorrência local, pois não é você só que importa aquele produto normalmente, então você tem que analisar como os preços da sua concorrência estão funcionando naquele mercado, o custo de internacionalização da mercadoria, porque você vai trazer um produto que ele é de outro país e vai desnacionalizar daquele país para nacionalizar no seu país, e isso tem um custo e uma carga tributária considerável, que pode aí fazer com que a sua importação não valha a pena. Então, olhe atentamente para essas questões. Dentro desses players, desses custos, a gente consegue então chegar no nosso preço de posicionamento naquele mercado. A gente sabe que assim, para enviar uma mercadoria para o exterior, para trazer também, a gente tem que considerar a embalagem, o idioma que aquele produto vem, e aí considerando todos esses fatores, a gente vai conseguir definir qual o nosso preço para posicionar na prateleira aqui no Brasil, aquele produto. Exemplo bem prático, imagine na Liberdade, em São Paulo, onde tem aqueles produtos de origem japonesa, oriental, enfim, e aí eles trazem por containers e tudo mais, e posicionam naquele preço na prateleira. Para posicionar naquele preço na prateleira, eles tiveram que fazer muito estudo, negociar muito bem os preços com o fornecedor no exterior com eles, para garantir que aquele item esteja com um preço interessante e atrativo para gerar consumo no Brasil. Então, são exemplos bem práticos que a gente traz, justamente para que você tenha uma visão, quando for numa prateleira de mercados que trazem produtos importados, ter essa visão mais abrangente. Não é porque o produto é importado que todo mundo vai pagar aquele preço. Então, tem essa visão de como eu vou conseguir deixar o meu preço competitivo mesmo sendo um produto de alto padrão e importado. Com relação aos custos fixos numa importação, a gente sabe que, assim como na exportação, são aqueles que sempre vão carregar o processo, ou seja, a logística nacional e internacional, o custo de fabricação propriamente do produto, a embalagem, a armazenagem, o custo com desembaraço aqui no Brasil, às vezes o redirecionamento para um armazém específico para fazer uma transitação em EAD, que vai permitir que aquele produto fique num estoque e depois seja posicionado aos poucos em lotes para operação cross-docking de fornecimento em outros locais, outras regiões, outros mercados. Tudo isso a gente tem que considerar no processo de importação. A gente sabe também que os custos fixos são aqueles que, por exemplo, sempre vão carregar e vão gerar
uma certa precificação, porque com aquele custo determinado você sabe que o seu preço não vai ser menor do que tal valor. E aí, sabendo que ele não vai ser menor do que tal valor, você tem que trabalhar aí com uma variação, sua margem de lucro, de obtenção de lucro, para posicionar ele numa prateleira. Os custos do importador, eles são vários, depende inclusive dos incoterms. Quando a gente fala dos incoterms que vão reger aquela importação, a gente está falando das responsabilidades, quem vai pagar o quê? Os importadores brasileiros, em geral, têm o hábito de comprar FOB ou CFR. No modal marítimo, por exemplo, isso vai garantir algumas responsabilidades e que ele não tenha um budget tão alto para gerar todo o pagamento das despesas operacionais do processo. São práticas comuns negociar nesses incoterms, porque imagine se ele tivesse que arcar com toda a cadeia de pagamento de custos naquela operação. Isso iria encarecer demais o processo dele. Então os incoterms, além de ser para estabelecer regras internacionais e unificadas para todos os mercados que querem trabalhar no comércio exterior, ele também serve para você se proteger de ter que pagar várias despesas e aí não ter nem budget para comercializar aquele produto de tanto que pagou despesas operacionais no processo. Os custos com fornecedor, é interessante que a sua triagem com fornecedores seja muito bem elaborada, que o seu compliance, assim como no exportador, enquanto receber pagamento daquele importador, enquanto você é importador, você também tem uma boa triagem com os seus fornecedores. Como que eu vou saber se aquele meu fornecedor vai cumprir com os contratos? Porque existem muitos distribuidores locais que se comprometem com contratos e ao se comprometer com contratos, eles negociam um preço com o fornecedor, contam com aquele prazo que o fornecedor está falando de transit time, e o importador ele tem que se preocupar em distribuir aquilo e cumprir com os contratos locais dele. Então tenha muito cuidado com a seleção de fornecedores daquele produto. Quando a gente seleciona muito bem os fornecedores, checa se de fato aqueles prazos que eles falam que vão arcar, eles realmente se comprometem e arcam até o final, porque aí, além dos armadores que eles vão falar, olha, eu vou embarcar, por exemplo, com o armador X, avalie se as rotas daquele armador, se não der certo com aquela rota 1, que os armadores eles têm linhas de rotas, né? Se aquela rota 1 vai passar por tal trânsito e que vai gerar aquele transit time que ele está pontuando para você que vai gerar. Avalie quais são as outras rotas intermitentes que aquele armador que ele está dizendo que está contratando vai fornecer, porque às vezes o armador, por falta de espaço no navio, coloca a sua carga em outra rota, e isso gera outro tempo de trânsito. Gerando outro tempo de trânsito, isso pode ser um problema para seu cumprimento de contrato local. Então, além de você saber que às vezes na logística internacional é o importador que não vai pagar, mas o exportador que vai negociar tudo isso para você e enviar essa carga, você precisa também ficar atento a essa ponta logística, não é? Eu não vou pagar, não vou me responsabilizar pela logística, não preciso me preocupar com o transit time. Muito pelo contrário. Com prática de mercado, você sim vai analisar para ver se aquela rota vai favorecer a sua importação. Então esse custo é importante ser avaliado com os fornecedores, a logística deles, ainda que eles que estejam contratando, se é a melhor para aquele processo. Não é porque ele está contratando que você vai deixar tudo sob responsabilidade do exportador e você, enquanto importador cliente, não vai se atentar a isso. Muito pelo contrário, se atente a isso e se proteja contra possíveis acontecimentos de não cumprimento de contrato. Com relação aos custos da Receita Federal, aí nós temos, por exemplo, as licenças de importação, declaração de importação, tudo isso em momentos diferentes. Cada NCM pede um tipo, licenciamento de importação para embarque, pós-embarque, mas são custos com a Receita para a liberação daquele processo que você tem que prevenir o seu levantamento de custo e considerá-los também. Os custos com despachantes, assim como na exportação de 1 a 3 salários mínimos, tem uma cobertura nacional para importação de todos os despachantes no Brasil que você precisa ter por geolocalização, garantindo aí que, independente do estado que você for trazer por definição de benefícios fiscais, você tem a cobertura de bons parceiros para
realizar o seu desembaraço aduaneiro. Com relação aos custos de logística nacional, negocie com várias transportadoras também, considere o fator tempo de entrega, qualidade dos serviços, pois bons contratos com bons transportadores garante também agilidade no seu processo de distribuição. Com relação aos custos com armazenagem, a gente recomenda, se você sabe que você tem operações, entra muita mercadoria para mim por Santos, por Itajaí, por Paranaguá, negocie tabelas diferenciadas de armazenagem com Redex, com armazéns locais desses portos que vocês mais trazem mercadoria. Porque com essas negociações mais apuradas, mais desenvolvidas, você garante que se acontecer um problema da sua mercadoria chegar e não sair no melhor prazo de liberação, que você já tem ali um respaldo, né? Como organizar uma armazenagem com custo mais baixo, que isso entra em custo variável, ela pode ou não acontecer, mas ainda que aconteça, você já tem uma tabela diferenciada, negociada com aquele terminal. Não são todos os terminais que fazem isso, mas existem muitos que negociam tabelas diferenciadas, então tenha esse método no seu negócio de importação, porque você só vai gerar mais qualidade para o seu processo. Você vai reduzir custos possíveis operacionais. Com relação ao custo com o seu cliente local, isso está muito atrelado à capacidade de fornecimento e aos cumprimentos de prazos em contratos. Então, cuidado com os contratos que você vai fechar, definindo ali prazo de entrega. Tenha isso muito em pauta, porque tem contratos que regem multa sobre não cumprimento de entrega naquele prazo, e aí isso pode gerar um custo para a sua operação. Então toma muito cuidado quanto a isso. Sempre tem os custos bem operacionalizados, bem levantados, e sempre toma muito cuidado se de fato adquirir aquele cliente com aquele prazo, aquele contrato, vai ser benéfico para o seu negócio enquanto importador. Os custos variáveis do importador e do fornecedor, eles são variados, pois estamos falando aí de questões que podem ou não acontecer e muitas vezes até sendo surpresa no processo. Desde uma carga ficar parada no porto, entrar em um canal de desembaraço de parametrização vermelho, amarelo, e tudo isso gerar uma demora, um delay aí no seu processo de liberação, consequentemente ativo parado sem gerar receita. E aí a gente está falando de um custo variável que tende a cair para um custo oculto na importação. Então tenha um certo cuidado quanto a isso, para que o seu processo, ainda que ele seja parametrizado no canal não tão interessante como uma parametrização em verde, que logo é liberado, para que você já esteja ali preparado, já saiba como comunicar o seu cliente. Existem regras no mercado enquanto importador que são estabelecidas pela Receita Federal do seu país, é a alfândega que determina. E aí é muito mais fácil argumentar com o seu cliente final quando isso acontece, quando é a alfândega, quando é a força maior que está definindo aquele formato de liberação da carga. E aí já não compete apenas a você ter agilidade no processo, mas sim saber das consequências e já definir o que você vai fazer a partir daquilo. Se a carga está parametrizada em outro canal, vai ter que entrar com uma análise documental, uma análise física. Tenha bom despachante para entrar o quanto antes com esses recursos, esses processos, essas documentações. Isso também vai acelerar o seu processo de desembaraço, ainda que ele esteja parametrizado num canal diferente de verde. Essas parametrizações, só recapitulando, elas servem para definir o que a Receita Federal quer fazer quanto à liberação da sua carga, se ela quer analisar fisicamente, documentalmente. E aí cabe a cada mercadoria, a cada processo ser selecionado de acordo com as diretrizes da Receita Federal naquele período, né? A Receita Federal tem as regras internas dela para selecionar as mercadorias. Com relação aos custos de logística, tenha tudo isso também mapeado no seu processo. As minhas transportadoras, elas variam os preços de tanto a tanto. Então, se eu sei que um processo já começou a gerar custo naquela ponta, eu vou distribuir para esse transportador que o preço dele é mais atrativo para o meu processo nesse momento, para esse embarque. Então tenha definições estratégicas
muito bem acirradas de acordo com os acontecimentos do seu processo de importação. O meu processo está sendo regular, então eu vou manter aqui nesse custo. Meu processo ele mudou, aumentou um pouco o custo nessa situação. Então eu vou otimizar os custos nessas outras etapas desse jeito. Então você fazendo as coisas nesse formato, certamente o seu processo de importação vai ter um sucesso garantido e seguir adiante para a prateleira do seu consumidor final.